Olá, a nossa história de hoje é de Dulcídio, que vivia com a sua esposa e todas as manhãs, ele tinha um costume de ler o jornal e principalmente a parte de horóscopo, onde dizia como deveria ser o dia daquele ou desse signo. E ele lia do signo dele todas as manhãs. E nessa manhã, a orientação do horóscopo dele dizia que ia ser um dia, não ia ser fácil, que ia ser um dia de dificuldades no lar, que ele tivesse cuidado com o automóvel e que tomasse cuidado com as refeições, que poderia ter problemas alimentares. Pronto, aí ele já pensou, o meu dia hoje vai ser baixo astral. E comentou isso com a esposa que estava ao seu lado tomando café junto com ele. A esposa disse: ora, meu bem, não se preocupe com isso tudo é tolice o que está dizendo aí nesse jornal. Aí ele ficou já irritado, dizendo a ela que ela falava coisa do qual ela não conhecia. Ele falou: como que você pode dizer isso? Você não conhece, isso é uma ciência. Ela falou: não é bem uma ciência, ainda não se comprovou que isso seja verdade. Aí ele já ficou bravo com ela, levantou sem acabar de tomar o seu café, não se despediu da esposa e foi para pegar o carro para ir para o trabalho. E nervoso, não percebeu que o carro na garagem estava com estercido, virado o pneu e saiu com o carro, aonde fez um arranhão na parede da garagem no carro. Ficou muito bravo e se dirigiu assim para o trabalho. Chegando lá, foi trabalhando nervoso, só vendo coisas, defeitos nas pessoas e tudo mais. Quando chegou a hora do almoço, não se alimentou direito, porque estava tão nervoso, a comida não fez bem para ele, onde teve um mal-estar no estômago. E à tarde, continuando com esse mau humor, pensando que aquele não era o seu dia mesmo, discutiu com um colega de trabalho que foi conversar com ele e ele foi assim, de uma maneira grosseira, respondeu a esse colega de trabalho. E foi assim para casa, irritadíssimo, mal conversou com a esposa, tomou seu banho, jantou e foi dormir. No dia seguinte, de manhã, o mesmo ritual, foi ler o jornal e ler o seu horóscopo, o que dizia aquele dia. Nesse dia dizia assim: o dia será bom, terá felicidade no lar, será muito proveitoso o dia do seu trabalho, a saúde vai correr tudo bem. Aí ele ficou: hoje meu dia está bem. E começou a conversar com a esposa, todo feliz, esquecendo do dia anterior, porque o horóscopo tinha dito que ele ia ser bem-sucedido aquele dia. A esposa conversou com ele e ficou assim, na mais perfeita harmonia. Foi embora, despediu com um beijo da esposa, pegou o carro tranquilo e assim foi. Passou o seu dia tranquilo, na hora do almoço almoçou muito bem, à tarde se sentindo bem, conversou com um amigo, colega de trabalho que no dia anterior tinha tido um desentendimento, pediu desculpa. O amigo falou que não tinha importância, que deixasse para lá. E assim, Dulcídio voltou para casa todo feliz. E na volta do trabalho foi pensando: tudo deu certo mesmo. O meu horóscopo estava certo.
esse astrólogo sabe das coisas. E no caminho para sua casa, ele sabia que a redação desse jornal que dizia isso, que tinha essa coluna, era no caminho da sua casa. Então ele resolveu passar na redação desse jornal. Como era noite, a redação estava quase vazia. E ele perguntou, chegando lá, perguntou aonde era a sessão de astrologia. Mandaram ele ir para uma sala pequena. Onde ele chegando lá, viu um jovem digitando umas palavras. Aí ele perguntou, aqui é a sala de astrologia? Sim. E o astrólogo está aqui que faz a coluna de astrologia? Ele falou, estamos sem astrólogo. Ele falou, não tem? E como que faz as previsões? Quem está fazendo as previsões? O jovem respondeu, sou eu. E como que você faz? Você tem alguma experiência? É aprendiz em astrologia? Ele falou, não, nenhuma, não conheço nada a respeito. Aí o homem ficou perturbado. E como que você está fazendo as previsões? Ele disse então para Dulcídio, como tem muitas, milhares já de previsões redigidas aqui, então eu copio uma e ponho pro horóscopo da manhã seguinte. E ele falou, e você tem um preparo, usa um critério, uma seleção para fazer isso? O jovem respondeu a ele, não, eu misturo tudo e sorteio, pego sem olhar. Aquela que eu tirar, eu digito para o dia seguinte. Dulcídio saiu da redação boquiaberto, estranhando como que se fazem as coisas com a vida dos outros. E assim termina a nossa história, com uma lição muito importante, que não devemos colocar nas mãos de ninguém como que vai ser o nosso dia. Nós somos responsáveis pelo nosso dia. A partir do momento que levantamos, nós decidimos como vai ser o nosso dia. Não podemos dominar, controlar tudo o que vai acontecer com as situações que hão de vir, de trabalho, de família, de trânsito e tudo mais que nos rodeia. Mas podemos controlar, ser donos de nós mesmos, como que vamos reagir a essas situações. E que devemos olhar sempre como vamos levar a nossa vida no dia a dia. E pensar que nós temos um modelo para que possamos levar o nosso dia a partir do momento que levantamos, que é Jesus, que deixou exemplos de como devemos agir com amor, com fraternidade, enfim, como devemos bem agir. Então, que não deixemos para os outros o que cabe a nós decidirmos, porque somos nós donos de como devemos levar a nossa vida e não devemos deixar nas mãos de ninguém como devemos reagir a qualquer tipo de situação. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos proteja. E muita gratidão por